Bem, meus amigos, vamos iniciar agora a nossa terceira semana da disciplina Administração. Vamos começar agora a nossa aula número 3. Nessa unidade 3, nós vamos tratar sobre o planejamento. Vamos saber quais são os objetivos específicos dessa aula, aprofundar os conhecimentos sobre planejamento e entender como ele pode se tornar um aspecto estratégico nos negócios. O conteúdo programático dessa semana iniciará dia 2 de maio e irá até dia 9 de maio de 2015. Carga horária de 10 horas. O tema da aula 3, planejamento, pensar antes para agir melhor. Bem, sabemos que as organizações vivem em um ambiente, independente do ramo em que ela atue, ela está envolvida no ambiente, tanto o ambiente interno como também o ambiente externo. Esses agentes também podem estar dentro da própria empresa, como está fora da empresa, como no caso da nossa concorrência. Esses agentes nós chamamos de stakeholders. O que são stakeholders? Stakeholder é todo agente interno ou externo com o qual a organização interage de alguma forma e que tem a capacidade de influenciar na sua atuação no mercado. Exemplos de stakeholders: os clientes da nossa empresa, empresas fornecedoras de matéria-prima, funcionários, acionista da empresa, nossa concorrência, o governo e agências reguladoras setoriais, quer dizer, todo agente interno ou externo que influencia no comportamento da nossa empresa, nós chamamos de stakeholder. Assim, enquanto estiver atuando no mercado, todos os negócios precisam se preocupar em como lidar com cada um desses agentes. Planejamento. Planejamento nós já conversamos sobre ele na nossa primeira aula, quando nós falamos das funções administrativas. E nós vimos que ele é a primeira função. Então, o planejamento é uma das funções básicas da administração de negócios. Ele consiste em pensar com antecedência nos objetivos das empresas e no que fazer para alcançar esses objetivos. Não sei se vocês sabem, mas existem algumas empresas que se comportam, onde os departamentos se comportam como empresas cabo de guerra. Empresa cabo de guerra é aquela em que todos os departamentos agem de maneira individual, cada um puxando os interesses do seu setor, esquecendo o todo que é a empresa, o bem da empresa. Com o planejamento, o objetivo dele é simples, é fazer com que a empresa e todos os seus setores estejam totalmente aliados, como está na figura aí. A figura mostra todos os departamentos, claro, cada um tem a sua função, cada um tem as suas competências, mas todos estão interligados, interagindo e indo a um caminho comum. Então, o planejamento vai fazer com que todos os departamentos, através dessa interação, procurem contribuir de alguma maneira, um contribuindo e colaborando com o outro, fazendo com que se torne uma empresa coesa, forte e, consequentemente, alcance seus objetivos. Quando falamos de planejamento estratégico, nós temos que saber que o planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que ajuda o empresário a definir o foco desejado da sua empresa. Uma vez definido, é mais fácil para o empresário ou para a equipe responsável pelo negócio definir como, o porquê chegar
a esses objetivos. Etapas do planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele tem as seguintes etapas importantes. O primeiro, o diagnóstico estratégico, seguido da formação base estratégica corporativa, chamado BEC, e a aplicação desse BEC aos níveis e subsistemas. Vamos falar sobre cada um deles agora. Quando nós falamos de diagnóstico estratégico, nós falamos principalmente da análise de 4 aspectos importantes. Esses aspectos importantes nós chamamos de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Quando nós falamos de pontos fracos, são aqueles pontos que representam a desvantagem da empresa em relação ao ambiente onde ela está inserida, onde ela se encontra. Aquilo que pode atrapalhar os objetivos da empresa. Já os pontos fortes representam aquela vantagem da empresa em relação ao que é encontrado, em relação principalmente aos nossos concorrentes. Quando falamos de ameaças e oportunidades, estamos falando de agentes externos. Lembrando, pontos fortes, pontos fracos, são pontos que nós podemos controlar e estão internos à nossa empresa. Já oportunidades e ameaças, a empresa não pode controlar. Pelo contrário, aí ela vai ter que se adaptar às novas situações que aparecem. Quando falamos de oportunidades, são oportunidades que se encontram no ambiente e representam a vantagem para a organização, desde que essa organização tenha a capacidade de explorar essa oportunidade, esteja muito bem preparada, com todos os seus recursos humanos, financeiros, materiais, as tecnologias, ela esteja muito bem estruturada para aproveitar as oportunidades que aparecem no mercado. Já as ameaças representam a desvantagem para a organização, que cabe ao gestor do negócio identificar meios para diminuir esse impacto dessas ameaças. Exemplo bem prático. Pode ser, falando de oportunidades para nós empresários, o crescimento do mercado da minha região, porque essa oportunidade vai fazer com que apareça mais clientes para a minha empresa. Agora, se minha empresa não está preparada para isso, pode ser que esse crescimento demográfico seja uma ameaça para a minha empresa, pelo fato de eu não conseguir atender à expectativa do mercado. Quando falamos de formação da base estratégica corporativa, o BEC, estamos falando da materialização do planejamento estratégico da empresa, que é formada por 5 itens: o negócio, a missão, visão, valores e objetivos estratégicos. Negócio é o cargo-chefe da empresa, definido de acordo com a lista de produtos e serviços que ele oferece no mercado. Quando falamos de missão, resume a razão de ser da empresa. Ela pode ser elaborada a partir das seguintes perguntas: o que a empresa deve fazer? Por que a empresa deve fazer? Para quem? Como fazer? Qual é a nossa responsabilidade no ambiente social? A visão, ela já envolve um estado desejado que a organização, um patamar que a empresa deseja alcançar. Esse estado ou patamar pode vir inclusive com a limitação demográfica, exemplo, e uma data limite para a sua realização. Quando falamos de visão, falamos muito de prazos, onde eu quero estar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, como a nossa empresa tem que estar, o que ela está fazendo.
visão para frente. Quando falamos de valores, estamos falando de aspectos relacionados às crenças e verdades que os gestores devem considerar como as mais adequadas para assegurar a sua longevidade. Essas crenças representam o coração da cultura da empresa. Ética, comprometimento, responsabilidade, tudo isso envolve os valores da empresa. Os objetivos estratégicos, meus amigos, quando nós falamos de objetivos estratégicos, representa um alvo que a empresa pretende alcançar. Isso pode ser quantitativo ou qualitativo. Quando falamos de quantitativo, estamos falando podemos dizer, em quantidades. Exemplo, eu quero alcançar em 5 anos 10% do market share do mercado. Qualitativo, já bota prazos, né? Eu posso dizer, daqui a 10 anos eu quero ter 10% de market share. Quando eu falo quantitativo, eu falo somente o meu objetivo. Eu quero ter 10% de market share. Qualitativo, eu já coloco prazos para serem obedecidos. A aplicação da BEC nos níveis de subsistência, a BEC deve garantir um alinhamento de todas as ações realizadas pela empresa, em todos os setores que ela atua. Cada subsistema deve definir seus planos de ação, certo? E esses planos englobam o que a empresa fazer, que objetivos cada área irá buscar para contribuir com os objetivos gerais da empresa, da organização. Como fazer? Que estratégias e ações devem ser implementadas para facilitar o alcance desses objetivos? Quando fazer? Em que prazo? A ação deve ser implementada. Qual a nossa meta? Quem deve fazer? Vou definir as pessoas. Quem vai ficar responsável pela implementação da estratégia ou ação? Quem vai atuar? Quem são as pessoas? Será que elas têm a competência necessária para isso? Tudo isso tem que ser muito bem analisado. E qual é o custo da ação? O orçamento. Vamos verificar a viabilidade de cada ação quando considerada a realidade interna e externa da empresa. Bem, meus amigos, esse foi o nosso tema da terceira semana, nosso tema planejamento. Até mais, ficamos por aqui.